Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Tramê Ateliê. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse cestinho bolota. Na verdade é um mini cestinho, né? Eu tenho uma versão dele maior, mas hoje vamos aprender a fazer esse pequenininho aqui. Ele vai compor aí um kit higiene, kit maternidade para um quartinho de bebê. Você pode colocar o que você quiser, seus produtos de skincare, medicamento, pode colocar na cozinha com seus saquinhos de chá, fica um charme. Então você vai precisar apenas de fio de malha, ele é bem econômico, bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem da aula e vamos começar. Então, gente, a lista de materiais é praticamente nada. Você só vai precisar mesmo fio de malha e agulha de crochê e uma tesourinha e cola para você fazer aquele arremate profissional. O fio de malha que eu estou utilizando aqui é esse da Bella Trama. Eu não vejo muita gente falar desse fio, mas eu gosto bastante dele. Ele tem um fio premium, porém, ele é mais fino. Normalmente os fios são de 25 milímetros, que é 2,5 centímetros. Esse aqui, ele veio com 2. Às vezes ele pode vir até mais fino ou mais grosso, e esse é o problema dele. Ele tem a composição premium, porém ele não respeita uma espessura única, às vezes pode ter emenda, então por isso ele tem um preço mais acessível. Eu geralmente compro um kit com 10 e eu pago R$11 em cada fio e vem com 500 gramas. Então, para algumas peças eu acho que compensa, principalmente nesse cestinho aqui, porque eu vou trabalhar com fio duplo e eu vou ter aqui 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros de espessura. Isso significa que o meu ponto, a minha trama vai ficar bem estruturada. E é por isso que eu gosto dele para algumas coisas, para trabalhar com o fio duplo. E aqui, sobre as agulhas, por que eu tenho 3? Eu gosto sempre de ter 2 agulhas intermediárias para testar a minha trama. Porque quanto mais grossa a minha agulha, mais frouxinho vai ficar a minha trama, o meu ponto. Quanto menor a agulha, mais apertadinho e mais estruturado vai ficar. Então, dependendo da peça que você está fazendo, do resultado que você quer, é mais interessante usar uma agulha menor do que o indicado, ou então uma maior. Essa daqui mais fininha é para poder fazer o arremate na hora de passar o fio ali por dentro dos pontos. Uma agulha mais fina é melhor para não abrir a trama. Então, vamos começar. Eu vou começar com a 5 e vamos ver como vai ficar. Então, o primeiro passo é círculo mágico. Nosso trabalho vai ser circular, então vamos fazer círculo mágico, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu pego aqui a ponta, que é o fio do arremate, e passo ele por baixo. O fio que vem do novelo vem por cima. Agora eu vou trocar de mão, vou passar esse semicírculo, né, aqui para outra mão, para a mão esquerda, e vou segurar aqui esse início de nó com o meu dedão. Agora com a minha mão, com os meus dedos aqui, eu vou, como se fosse uma pinça, eu vou buscar o fio do novelo, ó, porque o fio do arremate eu tô segurando aqui. Então, o fio do novelo eu vou passar aqui e já vou fazer com ele um giro. Ó, tá vendo? Eu simplesmente peguei e girei e vou juntar essa parte com o meu dedão aqui pra segurar. Ele aqui. A minha agulha vai entrar aqui agora e automaticamente eu vou segurar esse fio aqui nos meus dedos, que é o fio do novelo. E esse do arremate vai ficar aqui no meu dedão. Agora é só eu ajustar tudo. Eu vou mostrar pra vocês, ó, com um fio só, tá? Porque vocês podem estar ficando confusos porque eu tô fazendo com fio dobrado. Mas olha, se é a primeira vez que você tá vendo o círculo mágico, pode parecer difícil, mas isso aqui é treino, tá? A primeira vez que eu fiz também, eu demorei bastante a entender o jogo disso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês com um fio só, pra ver se fica mais fácil. Então, ponta aqui pra trás. Você vai segurar aqui com o seu dedão. Você pode até já vir com a agulha, se você quiser também, ó. Trazer o seu fio pra cá. Segura aqui com o dedo. Já dá uma torcida. E puxa. E pronto. Tá feito o círculo mágico. Agora é só continuar preenchendo aqui com os pontos.
Ó, e quando você puxar, vai fechar o círculo. Essa é a ideia do círculo mágico, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui agora com o fio duplo. Ó, é muito simples depois que você pega o jeito. Aqui a agulha. E pronto. Fizemos aqui o primeiro ponto baixo. Vamos trabalhar apenas ponto baixo nesse trabalho, nesse cestinho bolota. Vamos fazer aqui um total de 6, e esse já conta, o primeiro sempre conta, tá? E muita atenção que todos os pontos devem vir por cima aqui dessa parte também. Esse fio do arremate não pode ficar solto, ele sempre tem que acompanhar o círculo, tá bom? Então, vamos lá. Já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. Se você vê que ele tá ficando curto, é só você dar uma puxadinha, que aí ele aumenta, tá? Então, já temos 3 pontos. Não se esqueça de sempre dar espaço aqui para sua correntinha, dar altura para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. 4, 5 e 6. Agora, então, é o momento de fechar o nosso círculo. Você vai pegar agora a ponta aqui do arremate e vai puxar no mesmo sentido aqui que tá vindo o novelo. Não puxa pra lá, você vai puxar pra cá, ó. E então, ele vai deslizar por dentro dos pontos. E você vai ajeitando, pode até tirar a agulha aqui, dar uma folga para você não escapar, porque você precisa puxar bem, porque esse círculozinho aqui no meio, a bolinha, tem que fechar para ficar bem bonitinho. Pronto. Agora você pode ir abrindo e esticando aqui esses pontos. Fio de malha, ele é bem flexível e é bom que você já vá dando forma ao seu trabalho. Você é que vai dizer pro fio para onde que ele tem que ir. Às vezes ele é um pouco teimoso, tem vontade própria, mas você tem que mostrar para ele quem é que manda. Ok, voltamos aqui então para fazer o nosso fechamento. O que que vamos fazer? Esse primeiro ponto aqui que fizemos, tá faltando o quê? A cabecinha dele, a correntinha. E é isso que a gente vai fazer agora com essa parte aqui. Vamos deixar ela um pouquinho maior, mais ou menos aqui 1,5 dedo de tamanho, mais ou menos. Isso aqui a gente vai ajustar depois. Você vai projetar aqui pro lado esquerdo. A sua agulha, você vai introduzir de trás para frente por dentro dessa correntinha aqui, da cabecinha do segundo ponto. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, você vai utilizar essa parte aqui, ó, você vai introduzir a sua agulha aqui de trás para frente, para poder levar esse gancho aqui lá pra trás. Lembrando que eu tô usando o fio duplo, tá? Então, no seu aí, talvez você vai ter só um. Ó, você pode segurar aqui com o dedo pra facilitar e vai levar lá pra trás. Parece que não vai dar certo, mas vai, ó. Ajusta, porque essa parte aqui vai ser correspondente a uma dessas partes das correntinhas. A correntinha sempre tem 2 partes, 1 e 2. Então, essa aqui é a primeira. Aí, você tá vendo que tá faltando a daqui, né? E isso vai ser completado agora, porque você vai trazer esse fio pra cá. Como que você vai fazer isso? Agora, você vai introduzir a sua agulha, porque a gente já vai começar a fazer o primeiro ponto, é tudo junto, tá? Posiciona aqui. Nós agora vamos trabalhar sempre com ponto baixo centrado. Então, normalmente, o ponto baixo você pega aqui por cima das correntinhas e trabalha aqui. Nós, no ponto baixo centrado, vamos trabalhar no centro do ponto. Onde que é o centro do ponto? Cada ponto tem 2 vezinhos. 2 vezinhos não, um vezinho, né? 2 perninhas. E é no meio dessas perninhas que você vai introduzir a sua agulha. Então, você pode frouxar aqui com os dedos para você encontrar o meio, ó. Tem a cabecinha aqui e aqui os 2 vezinhos. E é aqui que você vai enfiar a sua agulha. E ela vai sair lá atrás, no centro do ponto. Ok?
Ó, esse primeiro aqui vai sair exatamente no mesmo lugar aonde tá o fio do novelo. E agora, você vai encaixar esse ponto que foi lá pra trás aqui dentro da agulha. Só que ele tá muito grande, né? A gente precisou abrir ele pra poder levar lá pra trás. Agora é a hora que você vai ajustar. Você segura aqui, agora que já introduziu a agulha, pra não escapar, você puxa e ele vai correr. E ele vai diminuir. E agora, então, vamos fazer o ponto e já o fechamento. Você vai passar a sua agulha aqui por dentro de tudo. Vai passar por dentro desse, por dentro do ponto e vai sair aqui, aonde você colocou a sua agulha. No centro do ponto. Olha aí a mágica. Estão vendo? E aqui agora você já vai fazer o seu primeiro ponto baixo. E atrás, não dá pra ver muita coisa como vai ficar, porque ainda é o primeiro. A partir da segunda, terceira carreira, você vai conseguir observar direitinho como que vai ficar. Então, agora, vamos para a segunda carreira, trabalhando aumentos. Para cada ponto de base, um aumento. Um aumento significa 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, aqui é o meu primeiro aumento. Então, se temos 6 pontos, vamos finalizar essa carreira com 12 pontos. Aqui. Esse primeiro é sempre um pouquinho mais complicado de passar devido ao fio que a gente passou aqui por trás, né? No meu caso aqui com fio duplo, um pouco mais, mas passa, é só você insistir com a agulha que vai passar. Ó, já fizemos 2. O seu dedo vai se tornar um sensor. No começo, você sempre verifica se a agulha tá saindo no lugar certo, mas depois isso vai ser automático, você vai conseguir sentir quando entrar, porque vai passar muito fácil. Se passou muito fácil, provavelmente saiu no lugar errado. Não esquece de dar a altura do ponto, para que fiquem todas as correntinhas aqui do mesmo tamanho. E se ficar muito apertado, o seu círculo vai começar a fazer isso aqui, ó, um cachepô. E não é isso que estamos fazendo. Queremos a base do nosso círculo, do nosso cesto, bem retinha. Depois, sim, nós vamos fazer as paredes e aí a gente vai trabalhar com outra técnica. Mas, por enquanto, precisamos abrir esse círculo, para que ele fique bem plano. Ó, fizemos mais, aqui tem mais um. Ó, saiu no lugar errado. Então, ele tem que vir aqui, ó, nesse meinho. Pronto, agora sim. Vamos fazer aqui mais um aumento. Vamos contar. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. E agora vamos fazer o último aumento para completar os 12 pontos. 1 e 2. Olha, que perfeito que ficou, tá? Vamos aqui, então, fazer o fechamento da mesma maneira. Vamos fazer mais uma vez, para que você entenda o conceito. Então, deixou aqui um pouquinho de fio. A sua agulha vai passar aqui de trás para frente, na primeira correntinha aparecendo. Você vai introduzir aqui a laçada do fio e vai levar lá para trás. Essa parte tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho das argolinhas. E agora, você vai introduzir a sua agulha aqui exatamente aonde tá saindo o ponto, onde tá saindo a laçada, você vai introduzir no meio do ponto. Ou então, é só você olhar aqui para trás e ver de onde é que tá saindo o fio do novelo. É aqui que você vai introduzir a sua agulha. Passa aqui as argolinhas dentro da agulha e vamos puxar agora para reduzir isso daqui. Puxa, ó, para ele ficar do tamanho necessário. E vamos agora passar o fio do novelo por dentro e vai sair aqui na frente. E agora sim, fecha o seu ponto baixo. Olha,
Assim é que vai ficar, ó, com essa listrinha aqui na horizontal, um pouquinho maior do que essas outras. Aqui é que vai ficar a cicatriz. Por isso que é importante você fazer sempre no mesmo lugar, porque aí vai ficar essa cicatriz no mesmo lugar, tá bom? Agora, o esquema é aumentos. Aqui nessa carreira fizemos em todos os pontos de base. Nessa outra carreira aqui, a terceira, nós vamos trabalhar um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Esse é o esquema da terceira carreira. Então, eu já começo aqui com o aumento. Dá uma ajeitada no ponto. E agora, ó, dá uma ajeitada aqui para você encontrar o próximo ponto, tá? Que é esse daqui, tá bem juntinho mesmo. Se você ver, ele tá passando por cima, mas é aqui mesmo que você tem que entrar, tá? Para fazer o ponto sozinho. E é no meio do ponto, não se esqueça. Ó, a agulha vai sair aqui. Isso. O ponto sozinho. E agora, no ponto lateral do lado, nós vamos trabalhar o aumento. Então, vamos fazer 2 pontos. 1 e 2. Eu gosto de sempre estar abrindo os pontos para eles ficarem bem bonitinhos. Ó, o avesso, tá? Ó, aquela listra já até sumiu aqui, viu? Quando você passa por cima dela. Vamos, então, seguir aqui com o nosso esquema. Anota aí, quando eu comecei, eu anotava, para eu não esquecer. Então, anota aí essa sequência, para você não ter que ficar voltando toda hora aqui no vídeo para ver o esquema. Porque esse esquema, gente, ele é padrão para qualquer trabalho circular. Por exemplo, eu quero fazer um suplá, né? Um jogo americano redondo. É esse esquema aqui que você vai fazer, se for no ponto baixo, tá? Quando é ponto alto, ponto meio alto, aí pode mudar um pouco. A lógica é a mesma, o sentido é o mesmo, mas dependendo, você não vai usar exatamente a mesma regra de aumentos. Então, vamos supor que você queira fazer um porta-copos. É isso aqui, ó. Mais uma carreira dessa, você já tem um porta-copos. Então, é bem importante você entender a lógica do círculo perfeito. Que eu já vou contar para vocês agora, na próxima carreira, vocês vão entender exatamente qual que é a lógica do esquema. Ó, mais um ponto duplo. E vamos finalizar com um sozinho. Antes de fechar a carreira, eu sempre gosto de conferir, porque às vezes a gente se perde. Então, eu prefiro já conferir agora, antes que quando eu chegue na de cima dê alguma coisa errada e eu tenho que procurar onde que eu errei. Então, aqui, ponto duplo, ponto sozinho, duplo sozinho, duplo sozinho, duplo sozinho, duplo sozinho, duplo sozinho. Perfeito, fechamos aqui. Então, aquele fechamento que a gente já aprendeu, introduz a agulha de trás para frente, traz o ponto para cá, leva lá para trás, acerta aqui o tamanho. Eu vou segurar ele aqui para ele não correr, tá vendo? Ó, à medida que você vai pegando a prática, você já vai deixando ele menorzinho, não precisa deixar tanto o fio, tá? Para não ter que puxar depois. Eu já vou introduzir a minha agulha aqui, onde tá saindo o ponto. Ó, vou enganchar aqui. E vou passar com fio. Pronto, agora sim. Passou, dei a altura. Primeiro ponto. Vamos ver como que tá ficando. Dá uma ajeitada. Ó. Se esse fio aqui estiver te atrapalhando, eu vou dar mais uma puxadinha nele para ver se tá bem fechadinho. E aí agora a gente pode vir aqui com a nossa agulha mais fina e passar com ele aqui. Eu não vou finalizar ainda, vai que temos que desmanchar, né? Então, eu sempre gosto de colar por último, tá? Mas eu só vou já dar uma passada nele aqui, ó, com a agulha mais fina. Viu por que é importante a agulha mais fina? Passei um, falta o outro. Porque aí os pontos estão bem apertadinhos e eles permanecem apertados.
Aqui. E eu só vou dar uma cortada nele pra ele não ficar atrapalhando aqui. Cortar só um pedaço, depois a gente finaliza esse arremate aqui. Então, ó. Tá vendo? Bem perfeitinho. Agora eu vou explicar pra vocês qual que é a lógica pra que vocês consigam fazer independente de qual fio e qual tamanho que vocês querem fazer a base de vocês. Eu vou fazer um cestinho pequeno, mas você pode fazer ele maior. É só você seguir essa lógica do círculo mágico, do círculo perfeito, para que você consiga crescer do tamanho que você quer, tá? Então, é assim, ó. Primeira carreira, né? Fizemos aqui os 6 pontos, depois fazemos pontos duplos em cada ponto de base. Aqui, nós fazemos o quê? Um ponto sozinho entre 2 pontos duplos. A próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos entre 2 duplos. E a outra vão ser 3 pontos sozinhos entre 2 duplos. E a outra vão ser 4. Então, essa é a sequência. A cada carreira, você aumenta a quantidade de pontos sozinhos entre os pontos duplos. E isso vai fazer com que o seu círculo vá crescendo estrategicamente, que ele não emborque, não fique assim, querendo fechar, e também não fique embabadado, tá? Essa estratégia, ela dá certo quase 90% das vezes. Pode ser que, dependendo do seu fio ou da sua tensão de ponto, não dê certo. Aí, nesse caso, você vai ter que controlar. Por exemplo, agora nessa próxima carreira, eu vou trabalhar com 2 pontos sozinhos. Se por acaso emborcar ou ficar assim molengo, embabadando, eu vou tirar então aqueles 2 aumentos e vou fazer novamente apenas um entre 2. Isso daí você vai, eu tô dando a dica para você aprender a fazer e não só copiar a receita, tá? Depois que você aprende essa técnica, você consegue trabalhar com qualquer fio e fazer um círculo de qualquer tamanho. Então, vamos aqui, como eu já falei, eu sempre gosto de começar com ponto duplo, para eu já não esquecer. Então, tá aqui o meu primeiro ponto duplo. E agora eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Dois pontos sozinhos. Então, agora eu aumento. E 2 pontos sozinhos. Ok? Então, ó. Vamos ver aqui atrás. Ó. Assim vai ficando. Então, agora vamos seguir fazendo 2 pontos sozinhos entre 2 pontos duplos, até chegar aqui no final. Vamos aqui, então, finalizando a nossa carreira. Vamos finalizar ela com os 2 pontos sozinhos entre 2 aumentos. Então, já fiz um, e aqui eu vou fazer o segundo e o último. Vamos fazer aquele fechamento igual já fizemos em todas as carreiras. Isso aqui não muda, tá, gente? É a mesma coisa até a última carreira. Vou introduzir aqui a agulha no mesmo lugar onde tá saindo o fio. Vou puxar o fio através de todos eles. E pronto. Agora, vamos começar a próxima carreira. Então, a gente inicia com ponto duplo. Aqui. E vamos ver aqui, então, o nosso esquema. Fizemos aqui 2 pontos sozinhos entre o ponto duplo, né? Entre o aumento. Então, agora vão ser 3. Então, vamos lá. Aqui vai ser o meu primeiro. O segundo. E o terceiro. A partir daqui, você já vai começar a entender a lógica e você nem vai precisar contar mais. Por quê? Sempre a hora de você fazer o ponto duplo é em cima do ponto que antecede o ponto duplo da carreira aqui de baixo. Ó, 1, 2, 3, agora é meu ponto duplo, né? E eu vou fazer aqui em cima desse ponto
que tá do lado de um ponto duplo, de um aumento. Vocês vão ver na próxima, ó. Aumento. E agora, 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Vou aqui abrir os meus pontos. E agora é a hora do aumento, né? E olha só, eu vou fazer o aumento aqui em cima e qual ponto que tá do lado? Outro aumento. Então, a partir daqui, você já vai ver que você nem precisa ficar contando os pontos, porque é muito chato, eu confesso, até a gente quer fazer um crochê, quer estar conversando com alguém, e aí você não consegue, porque você precisa ficar contando, ou você acaba perdendo as contas, tem que, né, voltar tudo porque errou. Então, aqui, seguindo essa lógica, você não erra, a menos que você tenha que ter adaptado aí, por acaso, né, essa sequência não tá dando certo com sua tensão de ponto, com seu fio, aí não tem jeito, aí você vai ter que contar mesmo, porque não vai dar certo. Para dar certo isso aqui tem que ser feito exatamente, usar exatamente essa lógica, tá? Então, vamos terminar aqui essa carreira, fazendo 3 pontos sozinhos entre 2 aumentos. Vamos finalizar aqui, então. Outra técnica para você poder saber se tá certo é que ela vai finalizar sempre com a quantidade de pontos do intervalo entre os aumentos. Então, nós começamos com um aumento, o outro aumento tá aqui e vai finalizar com os 3 pontos sozinhos. Se isso aqui não finalizar com 3, se você fizer 3 e ter mais um espaço para mais um, ou finalizar com 2, é porque a contagem aqui, né? Você comeu mosca aqui em algum lugar, então você vai ter que conferir. Mas se deu aqui certinho, nem precisa contar mais para saber se tá certo, porque tá certo. Então, vamos fazer aqui o fechamento. E para esse tamanho de cestinho que eu tô fazendo, eu vou fazer um mini cesto bolota, que é para um kit maternidade, para colocar as coisinhas do bebê dentro. Então, não vai ser um cesto para pães, é um cestinho pequeno, então eu vou fazer só mais uma carreira para a gente começar a subir as paredes do cestinho. Então, vamos lá. Última carreira, ponto duplo, aumento. E agora, se aqui foram 3, agora vão ser 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E agora é a hora do aumento. Exatamente no ponto que está do lado do aumento, na carreira anterior. Provando mais uma vez que crochê é lógica, é matemática. Se você tá seguindo a receita certinho, vai dar certo. Mas é claro que também temos as adaptações. Então, algumas vezes pode ser que a gente precise adaptar a receita, né, com o nosso material, com o nosso ponto. E esses esquemas vão ter que ser deixados de lado. Essas lógicas. Então, aqui vamos fazendo 4 pontos. E logo mais um aumento. Vamos finalizar aqui a última carreira, o último ponto da última carreira de base do cestinho bolota. Fechamento da mesma maneira. Aqui. Primeiro ponto, ó.
Então, é assim que tem que ficar a sua base, um disco retinho, perfeito. Olha, pra você ver que quase não aparece cicatriz aqui aonde fizemos as emendas, né? Aonde fizemos o fechamento aqui das carreiras. Agora, deixa eu medir aqui pra vocês. Ficou com 16 centímetros. Então, para esse cestinho, entre 15 e 16 centímetros de base reta. Agora, o que vamos fazer? Vamos começar a subir aqui a parede do nosso cestinho, tá? Esse modelo de cestinho, ele vai fechando aqui em cima. E agora, como vamos fazer isso? Simples, agora é só fazer um ponto em cada ponto. Não temos mais aumentos. À medida que você vai fazendo um ponto em cada ele vai começar a fechar, que era o que a gente não queria que acontecesse aqui. Mas agora sim, queremos. Então, vamos lá. Só fazer um em cada um. Agora é a parte mais satisfatória, né? Porque você não precisa se preocupar em contar, em olhar se tá fazendo no lugar certo, o aumento. Simplesmente é só relaxar. É a hora de você pegar seu cafezinho, seu chazinho. E vai trabalhando até chegar ao final. Chegamos aqui, então, no último ponto. Agora, você tá sentindo que os pontos estão ficando mais apertados, ó. Ele já começou aqui a dar uma leve emborcada, ó. Ele vai dobrando. E agora, a gente vai fazer o fechamento do mesmo jeito, gente. Não tem alteração nenhuma, é só na última carreira mesmo que a gente vai fazer diferente. Mas enquanto isso, segue aí fazendo exatamente igual. Aqui. Pronto. Ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto sobre ponto. Vamos fazer isso por mais 3 carreiras, tá? Ponto sobre ponto. Vão ser um total de 4 carreiras. Já fizemos aqui a primeira, vamos fazer mais 3 e quando você tiver com 4 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai dar sequência no cestinho bolota. Bom, terminei aqui as minhas 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, de ponto sobre ponto, e olha o nosso cestinho já tomou a forma. Que coisa mais linda! Vamos agora já fazer o arremate aqui final, porque depois esse cesto pra gente não ter que desvirar. Apesar de que se você quiser, pode até usar ele ao contrário, ó. Porque a trama também é perfeita. Então, já vou aqui pingar um pouquinho de cola. Cuidado com essa cola, porque às vezes ela sai muito e a gente só precisa de um pinguinho. Fechar já, porque ela costuma ficar saindo. Aqui a gente pressiona, tem que ser pouquinho, gente, porque a cola não pode passar pro outro lado, tá? Ela tem que ficar aqui. Vou cortar o excesso. Eu ainda gosto de colocar a pontinha para dentro. Ó, essa pontinha aqui. Eu ainda gosto de botar ela pra dentro. Assim. Já tá. Agora aqui nós vamos, a partir da próxima carreira, fazer a abertura das alças. Se você tiver marcador, você pode usar. Se não tiver, 2 pedacinhos aqui, 4 pedacinhos de fio vai resolver o problema, tá? Então, eu já sei qual é o intervalo de pontos, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra descobrir, tá? Então, o ponto tá começando, a nossa carreira começa aqui, né? Então, eu vou abrir as minhas alças aqui, nessa direção, para que a gente não termine aqui a alça no fechamento. Então, a gente vai colocar as alças aqui.
Primeiro você tem que determinar o tamanho que você quer que seja a sua alça. Como esse aqui é um cestinho pequeno, tem que ser uma alcinha delicada. Ela só vai ser para estética do cesto, né? Não necessariamente para carregar, porque você pode pegar aqui por baixo. Então, eu vou colocar aqui já o meu marcador numa posição. Eu acho que 5 pontos fica bom. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de intervalo. E vou colocar aqui o outro marcador. Então, aqui esses pontos vão ser os pontos iniciais para a alça. E agora aqui, exatamente paralelo a esse, vamos marcar também a alça lateral. Então, a gente tem que separar também 5 pontos de intervalo, só que a mesma quantidade de pontos que tem que ter aqui, tem que ter aqui. Então, eu faço assim, ó. Pego aqui, pulo esse que tá marcado, posiciono o meu dedo aqui. Esse aqui também, vai pra lá, posiciono o meu dedo aqui. E vou contando até que fiquem 5 pontos aqui. E aí, eu sei que eu tenho que marcar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui onde eu comecei o ponto é o 10. Então, 11 e 12. E olha quantos que ficaram aqui. Exatamente 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, aqui vai entrar. Se você não tem o marcador, é só você colocar aqui um pedacinho do fio. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui coloca o outro pedacinho do fio, tá? Não tem problema nenhum, é só para marcar mesmo. Então, agora sim, vamos preenchendo um ponto sobre cada ponto, da mesma maneira que fizemos até agora. Aqui eu vou fazer um. Aqui eu vou fazer mais um. E agora eu já posso tirar aqui esse fiozinho, porque aqui é o último ponto antes de abrir a alça. E para abrir a alça, vamos fazer o quê? Tem 5 correntes aqui, vamos fazer de 5 a 6 correntes aqui, para dar esse intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Se o seu ponto é mais apertado, pode fazer 6, não tem problema. Aí, agora eu vou entrar exatamente aqui onde tá o marcador, aqui no ponto centrado, para fazer a outra base da alça. Olhem. E assim vai ficar a nossa alça por enquanto. Continuo fazendo pontos baixos até chegar o outro pezinho ali da alça. Um ponto sobre cada ponto. Cheguei aqui na outra alça, exatamente aqui, eu coloquei o marcador, vou retirar. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto do pezinho da alça. Vamos fazer as 5 correntes de intervalo. Essa daqui ficou pequenininha, tá vendo? Tem que desmanchar, então, fazer novamente, para dar exatamente o mesmo tamanho da abertura da outra alça. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, para conferir, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui onde tá o marcador que eu vou fazer o último ponto da base da alça. Sigo, então, fazendo aqui os pontos baixos até chegar no final. Chegando aqui no final, vamos fazer o fechamento da carreira. Aqui, do mesmo jeito. Ops. Aqui. Agora sim. O que é que vai ter de novo aqui? O que vai ter de novo aqui é que vamos colocar aqui dentro
pontos baixos dentro desse vão da alça, tá? Só que não vamos colocar 5, vamos colocar mais para que ela fique uma alça bem bonitinha. A quantidade de pontos vai a gosto do cliente, vai colocando conforme você acha que tá bom. Nós vamos ver aqui quantos vão ficar bonito aqui nesse tamanho de alça. Vou começar com 5, obviamente, porque no mínimo vão ser 5. Capricha aqui nesses pontos, porque essa parte aqui vai ficar aparente. Não tem acabamento nessa base. Já fizemos 3, 4, 5. Agora, ó, eu vou chegar pra lá, vou puxar aqui e vou colocar mais alguns. Vamos colocar mais 3 e ver como é que fica. 2. Vou colocar só 2. Vamos ver. Ó, eu acho que 2 é o suficiente. Ó, vai ficar assim. Ó, que bonitinho. Então, fizemos um total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sabemos que o outro lado também vão ter 7. Então, por enquanto, até chegar lá, vamos fazendo um ponto sobre cada ponto. Agora sim, chegamos aqui na nossa outra abertura, vamos fazer os 7 pontos aqui dentro. Ok? E já vou fazer aqui o ponto de fora da alça. Ó. Que coisinha mais linda essa alcinha aqui. Então, vamos seguir fazendo esse fechamento aqui até chegar no primeiro ponto. Pronto, terminei aqui, então, essa carreira. E finalizamos aqui também as carreiras do nosso cesto. Olha que perfeito que ficou por dentro, por fora. Eu adoro essa trama porque ela vai do início ao fim sem corte. Ela é toda inteiriça, é uma trama que eu adoro. Ó, aqui ficaram as alcinhas para poder pegar. Olha que charme. Para finalizar aqui agora, vamos fazer a carreira de ponto baixíssimo. Para finalizar, ó, aqui, esse ponto baixo que fizemos vai ser diferente. Como não vamos mais fazer ponto baixo, nós vamos fazer ponto baixíssimo. Ele é pro lado, ele caminha por aqui. Então, é só você já introduzir agora. Agora sim, nós vamos entrar aqui nas alcinhas. Nesse primeiro ponto, que é aqui onde temos a metade da correntinha, né? O fechamento que fizemos, você vai introduzir aqui só no primeiro. Vai puxar e vai passar através dessa argolinha. Dá um pouco de espaço, ó, aqui tá o primeiro ponto baixíssimo. E agora é só ir fazendo a mesma coisa. Um ponto baixíssimo em cada ponto, inclusive nas alças. Agora não vamos mais fazer nenhum aumento, apenas ponto baixíssimo em cada ponto de base. Olhem como vai ficar um acabamento perfeito. Pronto, vamos agora fazer o último ponto. Ó, só que precisamos fazer o fechamento, certo? O fechamento vai ter que vir por aqui. Ó, então, na verdade, esse último ponto, agora vamos cortar o fio pra gente poder fazer a correntinha falsa. Ó,
Agora, você vai introduzir, né, a agulha de trás para frente apenas nas alcinhas. Deixa eu pegar os dois aqui. Apenas aqui, ó, nas alcinhas. Vai levar o fio lá pra cima. Levou lá pra trás. E agora, a gente vai trazer esse fio e introduzir ele aqui dentro. Exatamente de onde ele tá vindo. Então, você vai introduzir a sua agulha de trás pra frente, aqui dentro desse buraquinho, e vai levar o fio lá pra trás. Aí, agora, é só você ajustar o fio para que a correntinha fique igual a todas as outras, ou o mais parecido possível. E vamos arrematar esse fio aqui. Então, vou dobrar aqui um pouquinho. Vou pegar aquela minha agulha mais fina. Vou passar aqui por dentro. O primeiro lugar que você tem que passar é aqui, nessa linha reta. Pronto. Como eu tô trabalhando com 2 fios, eu vou arrematar eles separadamente aqui. Cuidado quando você puxar, para você não puxar aqui a correntinha, tá? Às vezes você puxa forte demais e aí ela aperta ali. Então, agora é só passear aqui com o fio por alguns pontos. Vamos medir aqui, só para vocês terem uma noção. Ficou com mais ou menos 9 centímetros, tá? Aqui a nossa base ficou com mais ou menos 15 centímetros. Então, aqui está finalizado o nosso cestinho bolota. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida também, pode comentar que eu vou responder à medida do possível. E se você quiser postar e me marcar lá no Instagram, eu vou repostar com todo prazer, tá? Aqui eu vou deixar na descrição o meu Instagram para você poder me seguir por lá também. Muito obrigada e até a próxima aula.